No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês como eu fiz as minhas caixas convites. Bora de tutorial? Para fazer as caixas convites, eu inicio o processo pela impressão dos moldes. Aqui eu tenho um total de 16 folhas, pois serão 4 caixinhas, mas para cada caixa são utilizados 4 folhas. Eu utilizei o papel perolado 180, que ele tem esse efeito aqui brilhosinho, que é a coisa mais linda, olha só. E aqui eu tenho 2 folhas destinadas ao berço, né, o bercinho da minha caixa convite. Tem também aqui o moldezinho da capa e contracapa. Tem também aqui a partezinha do convite, né, que aqui tem 4 convites. E também tem a partezinha dos cartõezinhos. Eu tive que reimprimir essa aqui porque eu fiz um errinho, senão daria em 2 folhas. Aqui agora o próximo passo é fazer o corte de todos esses moldes. Eu gosto de usar o estilete e régua, porque o corte fica totalmente preciso, fica tudo bem direitinho. E eu também vou aproveitar e já fazer os vincos aqui, ó, do bercinho, tá? Então, todas essas linhas aqui, eu faço os vincos para facilitar depois na hora da montagem. Tudo já recortadinho, os berços aqui já estão vincadinhos também. A capa aqui, ó, ela tem essa lombadinha, que aqui eu vinquei para poder dobrar, tá? Eu gosto de vincar antes, porque ele facilita muito o trabalho, tá? Na hora da execução. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. E para começar aqui a montagem do berço, eu preciso unir essas 2 partezinhas aqui. Então, para isso, eu vou passar a cola em todo esse retângulo grande aqui e encaixar nesse aqui. Eu tenho que me atentar para encaixar bem direitinho, tá? Porque as medidas aqui estão bem perfeitas. Não importa a posição, se eu vou colar dessa forma aqui ou dessa forma aqui, porque o resultado é o mesmo. A colinha que eu vou usar é a cola de silicone líquida. Então, eu vou cuidar aqui para não passar com excesso, porque eu quero que fique um trabalho bem limpo. Só que, ao mesmo tempo, eu vou passar bastante colinha aqui nos cantos, principalmente para ficar bem certinho a colagem. E no meio também vou colar para deixar bem estruturado essas caixinhas. União das folhas feitas, o moldezinho inteiro, ele está pronto, ó. Agora é hora da montagem. Então, aqui, a colagem eu começo por essas abinhas. Então, eu passo a colinha, colo aqui, ó, na partezinha de dentro, com todo cuidado, para ficar bem direitinho. E eu repito o processo com as demais abas. Com as laterais coladinhas, ó, ele já forma uma caixinha. Agora, eu vou trabalhar com essas 2 abas mais compridinhas. Então, eu passo aqui a colinha de silicone na última abinha, uma abinha de 1 centímetro, apenas aba de colagem. Vou cuidar aqui com excesso, só que ao mesmo tempo, passar cola suficiente para fazer a colagem, né? E aqui eu viro com cuidado, para não sujar o fundo da caixinha e ao mesmo tempo não virar muito para dentro, tá? E eu ajusto aqui antes de apertar. E depois é só segurar por alguns instantes e repetir o processo aqui com a outra lateral. Com as abas maiores coladas, é só fazer também com as abinhas menores. Uma lá eu já fiz e agora eu vou fazer aqui a outra. Então, eu passo colinha ali na aba e eu passo um pouquinho aqui também na diagonal para fixar essa lateralzinha aqui, ó. Então, eu venho e encaixo aqui com bastante cuidado para não sujar o meu trabalho. E seguro aqui por alguns instantes, até que a cola firme bem o meu trabalho. Bercinho todo coladinho, ó, ele fica assim, e ele tá bem estruturado, bem firmezinho, e essa era a minha ideia, porque eu quero que a minha caixinha fique bem firme. Por isso, eu resolvi utilizar a base da moldura 3D, tá? Porque eu sei que ela fica com um quadrinho bem firme. E aqui agora o próximo passo é unir a capa com o berço. Esse bercinho vai ser colado aqui na partezinha interna, no fundo aqui, tá? Ela vai ficar coladinha aqui. E eu fiz com as medidas, deixando meio centímetro para cada lado. E eu vou colar apenas no fundo. Não vou colar na lombada e muito menos aqui na partezinha da frente, porque a ideia, ó, é abrir a caixinha dessa forma. E aqui, para a colagem, passei cola em todo o fundo do berço, tá? Eu quero que ele realmente fique bem firmezinho aqui no convite. Então, eu vou posicionar ele aqui o mais centralizadinho possível pra ficar bem direitinho, tá? Então, aqui eu ajusto bem retinho na lombada e deixo uns meio centímetros para cada lado.
Com o bercinho coladinho, a caixa ela fica assim. Olha só como ela fica perfeita, do jeitinho que eu queria. Com as 4 caixas finalizadas, é hora de transformá-las em caixas convites. Então, aqui agora entra os cartõezinhos, que são os convites, tá? São 4 aqui diferentes. E eles serão colados aqui no verso da minha capa. O tamanho é exatamente o tamanho da capa, então ele vai ficar a colagem aqui bem perfeita. E essa colagem aqui eu também vou fazer com a cola de silicone líquida. Então, eu vou ter o cuidado aqui de passar bem certinho nas bordas, para depois não dar pra ver ali, não soltar com facilidade, né, os cantos. Mas também vou passar em todo o convitezinho aqui na partezinha interna. Colagem dos convites feitos nas caixinhas, eu deixei secar bem e eu deixei assim, ó, esticadinho na mesa para não ter perigo de abaluar e ficar assim, ó, bem perfeitinho. Eu achei que precisaria refilar, mas não, a colagem, ó, ela ficou bem certinha, não tem nenhuma rebarba, dá até para dizer que é uma folha única, só que mais grossinha, tá? Ela ficou muito perfeita mesmo. E aqui nesses convites, eles estão sem nomes. Todos eles estão sem nomes. Eu quis fazer diferente, então, ao invés de fazer os nomes impressos, eu vou colar os nomezinhos de acrílico, gente. Olha só, aqui estão todos os nomezinhos. Eles são acrílicos que imitam vidro. Aqui eles ainda estão com a película, tá? Por isso que ele não tá com brilho ainda. Eu vou remover aqui a película deles e depois fazer a colagem. Essa colagenzinha eu também vou fazer com a cola de silicone líquida, com muito cuidado, porque os nomes são bem delicadinhos, então eu tenho que cuidar com os excessos de colas para não ficar um trabalho feio. Películas totalmente removidas. Deixa eu pegar aqui um nomezinho para vocês verem, ó, a perfeição que é. E ele tem esse efeito aqui espelhado, tá? Que é muito lindo. A ideia de utilizar os apliques de acrílico é para remeter às nossas bodas de cristal. Pois, quando fizermos o nosso casamento no religioso, estaremos comemorando nossos 15 anos de casamento no civil. Todos os nomes coladinhos, bem alinhados, ó, milimetricamente, tudo conforme eu fiz o moldezinho no Corel, eu fui aplicando aqui na hora da colagem. E olha só que coisa mais linda que tá ficando esses convites. Sério, gente, eu tô apaixonada porque tá ficando do jeitinho que eu queria. Com a parte interna finalizada, é hora de decorar a frente da caixinha, que além desse floral lindíssimo, vou fazer também um trabalho com acrílico aqui na frente, porque, né, precisava dar mais esse toquezinho. Para isso, eu comprei as nossas iniciais E e C e o coraçãozinho. Aqui ele tá com a películazinha aplicada e aqui, ó, já mostrando pra vocês sem a película. Gente, olha o brilho dessa peça. Estão vendo lá meu celularzinho, né? E aqui a ideia de aplicação, tô com 2 ideias. Assim, onde a letrinha E fica mais em cima, o C mais embaixo e o coraçãozinho aqui mais no meio. Ou assim, onde os dois ficam na mesma altura e o coraçãozinho aqui, ó, meio que mais embaixozinho. Porque ainda vai ter uma finalização com fita de cetim aqui. Então, eu ainda tô decidindo qual das 2 formas que eu vou fazer. E assim que eu finalizar, eu trago pra vocês. A aplicação das iniciais feitas, ó. A caixinha, ela ficou assim. Ela já está perfeita dessa forma. Mas ainda tem a fitinha de cetim do acabamento. A fita que eu irei utilizar é da Gitex, ela é a número 5, ela tem 2,2 centímetros de largura e a cor escolhida é a Marsala, seguindo a minha paletinha de cores, né? E eu amo de paixão essa cor aqui. Então, aqui eu recortei uma tira de 39 centímetros, eu já selei as pontas para não desfiar. Vou posicionar aqui, ó, abaixo da minha caixinha, deixando o lado brilhoso para fora. Eu vou dar a volta nessa caixinha e colar aqui uma na outra, tá? A ideia é lacrar a caixinha deixando ela dessa forma aqui. Lacrezinho coladinho, ó, ele ficou assim. Eu coloquei um papelzinho aqui por trás para não ter perigo da cola passar, ó, e colar a caixinha, dele fica bem perfeitinho. Fiz também aqui nos demais. Agora, eu tenho aqui uma outra tirinha, essa aqui com 20 centímetros de comprimento. Também já selei as pontas e eu fiz uma marcação aqui, ó, bem no centro dela. E eu vou colar as 2 pontinhas aqui, ó, bem no meio, tá? Passando apenas um pouquinho no meio, pra formar assim o lacinho Chanel. Os 4 lacinhos feitos, é hora de unir esse lacre ao lacinho. Eu vou remover o lacre, tá? Pra fazer melhor a colagem. Aqui eu vou passar a colinha, ó,
sem muito excesso, e eu vou colar esse lacinho aqui bem certinho. Por isso, a emenda do lacre, ela fica para cima, porque depois vai ter o acabamento e ele vai cobrir totalmente essa emenda. Na sequência, para finalizar, eu recortei uma tira de 7 centímetros também, com as pontinhas já seladas. E eu vou fazer aqui o acabamento do lacinho, tá? Então, aqui eu vou unir o lacinho com o lacre. Vou fazer a colagem aqui com bastante cuidado para deixar bem centralizadinho no laço. Lacinho finalizado, aqui é só colocar o lacrezinho na caixa, ficando assim, ó. Olha só como fica perfeito. Inicialmente, eu tinha pensado em colocar uma pedra aqui no meio, assim como eu fiz nesses convites. Porém, diferente desse convite aqui as iniciais já é muita informação, então não ia ficar bom. Aqui ele ficou legal, detalhezinho, pois as iniciais são impressas. Aqui ficaria em excesso, então eu vou deixar ele assim mesmo, porque pra mim já está perfeito. Com as caixinhas prontas, é hora da distribuição dos cartõezinhos. Tenho aqui 4 cartõezinhos e eu vou mostrar com detalhes para vocês. Todos eles têm um detalhe floral aqui em cima, todos eles têm o mesmo título, Uma Missão para a Vida Toda, eu escrevi na cor marsala, e aqui tem as mensagens. Dos padrinhos, ó, são iguais, só muda as fotos. Esse aqui é da minha irmã com o meu cunhado, e esse aqui é do irmão com a cunhada do meu mozão, mas a escrita é a mesma. E eu vou ler aqui para vocês verem como ficou. Os padrinhos têm como função aconselhar, cuidar, alegrar, proteger, acima de tudo, amar e testemunhar nossa união perante Deus. E aqui na sequência, nós os escolhemos porque temos a ideia de que esse papel deve ser assumido por aqueles que foram peças-chaves em alguma ou várias circunstâncias de nossas vidas. Então, eles são idênticos, só muda realmente as fotinhos. Na sequência, o cartãozinho da dama de honra, que não será uma daminha criança, e sim uma pessoa adulta. Então, aqui tem fotos nossa, né, do casal, e aqui as fotinhas dela. E as escritas, a dama de honra, ou demoiselle, tem como função principal acompanhar e aconselhar a noiva em todos os preparativos do casamento. E isso é uma coisa que ela tem feito totalmente de forma virtual, porque é o que a gente tem para hoje, né? Mas ela tem sido muito presente em tudo. Aqui é a mesma frase utilizada lá nos padrinhos. Nós a escolhemos porque temos a ideia de que esse papel deve ser assumido por aqueles que foram peças-chaves em alguma ou várias circunstâncias de nossas vidas. E aqui no finalzinho, festejar o amor é um momento único e momentos assim precisam ser compartilhados com pessoas especiais para se tornarem plenos. E finalizando aqui, tem o cartãozinho do diácono, que será o nosso celebrante. O dele tá um pouquinho diferente. Eu utilizei um fundo aqui, tá? Que é a nossa igreja lá, tá? Onde será feita a celebração. Aqui no cantinho eu coloquei nossas fotos para que ele reconheça, né, de quem é o casamento. E aqui no finalzinho eu coloquei onde será e a data e horário. Porque diferente dos convidados, o diácono não vai receber esse convitezinho aqui, com data, horário, local, né? Então, achei importante colocar a informação aqui. E no textinho aqui, em toda a nossa história, estivemos cercados por pessoas diversas, algumas com grande importância em nossa caminhada, e no meio de tanta gente, o Senhor cativou um lugar importante em nossas vidas. Vamos amar tê-lo o mais perto possível, e para isso gostaríamos que fosse o celebrante do nosso matrimônio, a pessoa que estará abençoando o nosso amor e a nossa união diante de Deus e dos homens. Gente, achei que ficou muito perfeitinho todos os cartõezinhos. E aqui esses cartõezinhos, deixa eu só ver de quem que é esse aqui para colocar bem direitinho, né? Ele será colocado aqui, ó, tá? Então, aqui será colocado os docinhos. Assim que eu tiver com os docinhos aqui, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o resultado. O cartãozinho vem aqui por cima e daí fecha a caixinha e coloca o lacrezinho. Diferente do planejado, uma das caixinhas irão Ferreiros Rocher dentro, ao invés das trufas de chocolate. Elas cabem bem perfeitamente, 6 unidades, ó, fica bem justinho, porém tem um probleminha, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, ó. Elas passam a altura da minha caixinha. Então, o que que acontece no fechamento? Ele fica abalroado. Isso aqui não estava previsto, porque eu ia fazer todas as caixinhas com as trufas. Mas devido à logística, né, que essa caixinha será enviada por correios,
não é viável colocar chocolate caseiro por causa da validade. Então, eu optei pelo Ferrero Rocher, mas eu não esperava que isso aqui ia acontecer, ó. Então, eu vou tentar fazer a vedação dele, né, conforme as outras, com um lacinho de cetim. Se não for possível, eu vou mandar assim abertinho e eu tenho certeza que a pessoa vai compreender perfeitamente. E aqui os demais convites vão ser recheados com trufas. Elas não ficaram como deveriam, tá? Mas é o que deu, devido ao nosso clima aqui que tá muito quente. A menina que trabalha, né, com os chocolates, ela não conseguiu chegar na tonalidade conforme eu havia feito a aprovação. Então, as trufinhas, elas ficaram assim, ó. E aqui nós escolhemos 3 recheios diferentes, então, para cada caixinha, vai 2 de cada recheio. Trufinhas distribuídas, elas ficaram assim na caixa, ó, ficaram bem apertadinhas, porque foi trocada as forminhas, tá? Eram para ser aquelas transparentezinhas de acetato e veio essas de papel. Mas no final deu tudo certo, ó, a altura delas deu ok. Então aqui, com as trufinhas no lugar, eu coloquei uma transparência por cima, para não sujar o cartãozinho aqui. Coloquei o cartãozinho por cima e na sequência eu fechei com a fitinha e o convite ele ficou assim, ó. Eu achei ele muito perfeitinho, apesar de vários perrengues aí, de não ter ficado como eu queria inicialmente, mas ainda assim eu achei que ele ficou muito lindo. Então, o que vocês acharam dessas caixas convite? Eu confesso que ficou muito lindo, as caixinhas saíram como o esperado, só realmente deu uns probleminhas técnicos aí na parte interna, que é a parte dos doces. Mas o convite em si ficou perfeitinho, do jeitinho que eu imaginava. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e se gostaram, deixa o like em apoio ao canal. Se for novo por aqui, se inscreva e seja bem-vindo ao nosso cantinho.